Olá, tudo bem? Você está no Câmara Recebe, programa que semanalmente recebe um convidado especial para debater os assuntos aqui de Rio Preto. E hoje recebemos a ilustre presença da secretária da Fazenda, a economista Meire Brito. Secretário, obrigado pela presença. E gostaria de começar perguntando para a senhora como que essa crise econômica nacional aí, vivemos um momento turbulento, afeta Rio Preto. Bom dia, obrigada pelo convite e pelo ilustre. Mas, enfim, a crise hoje, né, ela é nacional, né? E nacional você, sim, em termos de finanças públicas, você tem problemas, né, na União, problemas no Estado e problemas no município. Algumas questões, elas refletem, né, da União para o Estado e para o município. E outras são do próprio município. Por exemplo, né, uma das principais consequências da crise para São José do Rio Preto é o ritmo da economia paulista, né? São Paulo é um país é um estado, né? É quase um país, é o estado mais industrializado do país, né? É quase um país em termos de receita e de indústria. Então, nós temos a nossa principal receita, é o ICMS ainda, a nossa quota parte do ICMS. Então, uma queda de produção, uma queda de investimentos a nível nacional e a nível de São Paulo afeta bastante São José do Rio Preto. Para você ter uma ideia, né, só neste ano, né, só até julho, porque eu não fechei ainda totalmente agosto, mas mais ou menos nós já temos o fechamento de agosto, nós estamos com um déficit de quase 10 milhões na receita de ICMS. Só de ICMS. Só de ICMS, 10 milhões. Então, isso afeta muito. Para você ter uma ideia do que é 10 milhões para o município, né, você pode imaginar a receita anual ou o orçamento anual de, no mínimo, 4 secretarias no município. Se você pegar o orçamento da Secretaria do Trabalho, da Secretaria da Mulher, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Serviços Gerais, não, que ela é um pouco maior, mas enfim, Secretaria Agricultura e Habitação, se você tomar o orçamento anual dessas 5 secretarias, não chega a 10 milhões. Então, ou seja, nós temos várias ações no município que são muito prejudicadas pela queda de receita. Então, qualquer crise a nível nacional, ela afeta diretamente os municípios. E eu acho que os municípios de São Paulo são bastante afetados pela queda da dinâmica econômica. E os municípios parece que são a parte mais fraca dessa corda, né? Porque a maior parte acho que fica com a união das receitas, Estado e o município, que é onde as pessoas estão e os serviços, existe a demanda, é onde tem a menor participação, né? Exatamente, é o que a gente diz, né? O que existe de fato é o município, né? Onde as pessoas estão residindo e onde você está mais próximo, né? O Estado e a União, eles são em tese virtuais, né? Eles não existem de fato diretamente com o cidadão como existe o município. Então, realmente, assim, a maior receita, o bolo total de receita do país, a maior parte fica na União, né? Uma boa parte fica no Estado e a menor parte fica no município. Os municípios como Rio Preto, que tem uma atividade de serviço bem dinâmica, Rio Preto tem isso, felizmente, ele ainda consegue resolver seus próprios problemas com mais facilidade. Agora, municípios menores, municípios que têm pouca dinâmica de serviços, sofrem bastante, porque ele tem basicamente a sua receita baseada no FPM, né, que depende das receitas da União e do Estado. Secretária, por que a indústria é que mais sofre? A gente percebe demissões em massa na indústria automotiva, e a senhora disse que o serviço ainda consegue se equilibrar. Por que a indústria é a parte aí que mais sente dessa crise econômica? O serviço também sente muito, entendeu? Só que a indústria, ela depende basicamente de investimentos de capital, como nós usamos em economia. O que é o investimento de capital? A indústria é o investimento em máquinas, é investimento em novas indústrias. E esses investimentos de bens de capital, eles têm uma maturação maior, né? Então, por exemplo, você não monta uma indústria, né, em tão pouco prazo como você monta uma empresa de serviços, né? A empresa de serviços, ela não depende, às vezes, de maquinário pesado, de maquinário que tem um tempo para que ele seja produzido e para que ele venha gerar
valor adicionado. Então, a indústria ela sofre muito porque uma queda no investimento em bens de capital no ano vai refletir no mínimo 4, 5 anos depois, reflete nos próximos 4, 5 anos. Né? Então, a indústria realmente, quando ela tem uma queda no PIB como um todo, uma queda na indústria de bens de capital, ela reflete, não é imediata, ela tem, quer dizer, ela está hoje, na verdade, tendo consequências de falta de investimento em anos anteriores. E como ainda nós estamos com queda em investimento em bens de capital, esse reflexo ainda vai demorar muito, assim, ainda vai prejudicar muito as indústrias, vai demorar a retomar, porque você tem que retomar o investimento para que você possa retomar a dinâmica industrial. E o comércio? Como é que o comércio sente isso? Rio Preto é um polo comercial aí de toda essa região, inclusive de outro estado, Mato Grosso, Minas Gerais, muita gente vem para cá. Como é que o comércio sente? O comércio sente porque o comércio depende da renda das pessoas, né? As pessoas, claro que você tem um comércio no atacado também, que vai depender da indústria. Se a indústria está com uma baixa produção, ela também compra menos no atacado. Se as pessoas estão, você vê, a inflação é o principal, né? É o principal item que reduz o poder de compra das pessoas. Né, principalmente dos assalariados. Então, se você tinha uma inflação de 6%, hoje você tem uma inflação de quase 10%, você teve a redução do poder econômico. Portanto, ela vai menos ao comércio, ela adquire menos bens, né, principalmente os bens que a gente diz supérfluos. Né? A primeira redução numa família assalariada é reduzir o supérfluo. E isso reflete diretamente no comércio. Você pode ver, aqui mesmo em Rio Preto, você passa pelas lojas, as lojas estão mais vazias, todos os comerciantes reclamando. Todas as pequenas indústrias, pequenas empresas de serviços estão reclamando que caiu o movimento, que caiu a renda, que caiu a receita mensal deles. Muito prédio para alugar também, né? Muito comércio fechado. Muito comércio fechando, porque dependendo da situação da empresa, ela prefere fechar, né, e aguardar um momento mais adequado, né, para voltar a funcionar. Porque toda empresa ela tem sua despesa fixa, né, e a sua variável. Se a sua despesa fixa começa a ficar mais alta do que a sua renda, né, ele prefere fechar a empresa. Qual que é a previsão que a senhora faz dessa crise? Principalmente hoje, 10 de setembro, acordamos aí com a notícia de que uma das principais agências dessas agências que controlam aí os graus de investimento rebaixou, a Standard & Poor's, né? Rebaixou o Brasil para o grau BB+. O Brasil era AA há muito tempo, né? Como que isso reflete na economia? E a senhora me dizia que antes aqui da gente começar, que não é uma surpresa, né? A senhora que trabalha com isso, que desde o segundo mandato do presidente Lula já previa que o Brasil entraria nesse ciclo de desaceleração da economia. Qual que é a previsão que a senhora faz a partir de agora? Olha, eu acho que nos últimos 6, 8 anos, né, a gente já vinha, né, com prenúncio porque as despesas da União crescendo muito, né, a dinâmica da economia se arrefecendo, não estava caindo, mas já estava com um ritmo menor. E, principalmente no último mandato da presidente Dilma, né, demorou-se a tomar alguma medida mais forte no sentido tanto de aumentar a receita como principalmente reduzir despesas. As despesas continuaram, né, os programas todos sociais do governo continuaram como se o mundo tivesse da mesma forma que antes. E principalmente nos 2 últimos anos, né, 13 e 14, porque desde 2013 que nós temos o prenúncio de uma crise. Então, em 2013 já teria que ter tomado medidas, né, de contenção de gastos, né, ou seja, no mínimo preventivas. E não aconteceu. 2014 foi um ano de eleição, né, que se gastou mais, de que se disse não tem crise, não tem crise. 2015 a gente de fato acordou o governo está tendo muita dificuldade para tomar as medidas necessárias, fazer um ajuste fiscal. É uma coisa muito difícil em qualquer município, estado e na União, principalmente. E como demoram, as medidas demoram a acontecer, os reflexos também. Eu não vejo o Brasil melhorando em menos de 3, 4 anos, começando a melhorar. Porque essa queda de investimento é como uma cadeia. Né? Você vai reduzindo, vai aumentando o custo da dívida, você vai reduzindo o investimento das empresas, vai reduzindo a renda do país e tudo isso
Ou seja, em algum momento vai chegar no fundo do poço que você vai começar, mas esse fundo do poço eu acho que a gente ainda não chegou. A senhora não acredita, então, o Joaquim Levy, o ministro, diz que esse ano é de crise, 2016 começamos a recuperar, para 2017 retomar o crescimento pleno. A senhora não Isso acredita se ele tivesse nisso? conseguido fazer o ajuste fiscal no início do ano. Nós estamos em agosto e ele não conseguiu ainda terminar o ajuste fiscal. Pela primeira vez, pelo menos que eu conheço a economia pública, nós tivemos um orçamento encaminhado para o Congresso deficitário. Isso nunca aconteceu, isso, para mim, isso é uma ficção. Então, assim, ele ainda não conseguiu fechar o orçamento, né? Não conseguiu ainda saber que medida ele vai ou aumentar a receita ou diminuir despesa. Então, quanto mais tempo você demora, mais tempo para você ter resultado das medidas e, portanto, mais tempo na retomada. Eu acredito que a retomada, que para ele seria em 2017, no mínimo ela vai chegar em 2018. Tá certo. Conversamos aqui com a secretária da Fazenda, Meire Brito, secretária que já trabalhou no Tesouro Nacional, é isso, secretária? Eu sou funcionária de carreira do Tesouro, aposentada. Tesouro. Desde 2009, secretária da Fazenda em Rio Preto. A senhora falou de encontrar receita, fala-se em criar novos impostos, né? Cogitou-se a volta da CPMF, que não seria mais CPMF, seria... CPMF é provisório, né? Não é mais. E agora fala-se uma nova alíquota do imposto de renda. Isso vai acontecer? É inevitável? Bom, eu acho que qualquer medida de imposto, ela vai ter muita dificuldade. Novos impostos vai ter dificuldade no Congresso. Porém, me parece que o ministro Joaquim Levy não está vendo outra saída, uma vez que as reduções de despesa, até onde eu sei, eu não tenho estudo mais detalhado disso, mas do que a gente acompanha, as despesas são constitucionais, ou seja, são despesas que são previstas em lei, que você não pode, apenas o executivo, reduzi-las. Teria que ter novas leis para reduzir aquelas despesas. Portanto, ou você vai ou você tem novas leis que reduzam a despesa obrigatória, ou você tem que aumentar a receita. Eu não consigo ainda saber, porque eu vejo a situação também política do governo muito complexa nesse momento, então não consigo ainda saber, analisar qual vai ser o resultado. Mas provavelmente um misto das duas coisas, aumento de impostos e redução de despesas obrigatórias. O presidente falou em cortar ministérios, isso funciona ou é só maquiagem? Não, eu acho que funciona principalmente no sentido de mostrar que está se fazendo a sua parte. Esforço, né? Mas em termos financeiros é muito pouco. Tá certo. Rapidinho para a gente ir para o intervalo, o ministro Joaquim Levy, a senhora confia nele? É o cara certo? Eu trabalhei com o Joaquim Levy há alguns anos. Eu gosto muito dele, eu acho um cara muito correto e muito bem intencionado. Só que boa intenção no Ministério da Fazenda não é suficiente. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com a secretária da Fazenda de Rio Preto, Meire Brito. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Ok, estamos de volta com o Câmara Recebe, que hoje recebe a secretária da Fazenda de Rio Preto, Meire Brito. Secretária, falávamos aí da crise que, enfim, assola todo o país. Falar um pouquinho de Rio Preto, do nosso orçamento. Até agosto, eu levantei no portal da Transparência, tivemos uma arrecadação de 828 milhões e 400 mil reais, contra um gasto empenhado de 954 milhões, gasto liquidado 701 milhões. Podemos dizer que há um déficit no nosso orçamento? Sim, há um déficit no nosso orçamento hoje de receita própria, né? Essa receita que você vê no portal, ela é uma receita consolidada. E por que o empenho, nesse momento, nós estamos em agosto, é maior do que a receita de fato arrecadada? A receita, ela é arrecadada até aquele momento. O empenho, não necessariamente. Por exemplo, quando você faz um contrato,
como exemplo, o contrato do lixo, é um contrato grande, né? E assim como vários outros contratos. Se o contrato é de 1 ano, você tem, ao assinar o contrato, que empenhar o que nós chamamos de empenho global. Você empenha o valor a ser gasto naquele contrato até o final do ano. Então, o empenho, ele reflete várias despesas que serão realizadas até dezembro, né? E a receita é até agosto. Por isso, no portal, você vê uma diferença razoavelmente grande entre empenho total e arrecadação total. Porém, na despesa própria, né, que nós denominamos, aquela receita que vem ou de transferências ou de impostos no município ou de taxas, ela está deficitária até agosto. Nós já tivemos com um déficit maior, né, até maio, junho, mas fizemos um programa de pagamento incentivado de dívida, que trouxe uma arrecadação, que diminuiu esse déficit. Mas, infelizmente, nós até tínhamos uma expectativa de zerar esse déficit em agosto, mas ainda não zeramos. O PPA, que foi o plano aí, PPI, desculpa, não atingiu a expectativa. Atingiu a expectativa, porém, nós continuamos com queda de receita. Porque nós temos dois processos, né? Queda de receita e não conseguimos aumentar, por outro lado, o suficiente para atingir o equilíbrio, né? Então, nós estamos trabalhando desde janeiro e vamos continuar trabalhando até o final do ano fortemente na redução de despesa. Ou redução de despesa ou deixar de realizar algumas despesas que poderiam estar previstas, mas que podem ser adiadas para que a gente chegue ao final do ano com o orçamento em equilíbrio. Das nossas receitas próprias, as principais são o IPTU e o ISS, né? É isso? Nós temos, nas receitas próprias, nós temos as receitas de impostos do município, que é o IPTU, ISS, TBI e algumas taxas de posturas, mas temos também as transferências, né, que também faz parte das nossas receitas próprias. São as transferências do ICMS, né, nossa cota parte do ICMS, do IPVA e do FPM. Qual que está pior aí? Quem que teve mais queda? Nas transferências é o ICMS e o FPM. E nas receitas próprias o IPTU. O ISS ele vem conseguindo se equilibrar. Porque as pessoas acabam aí, no momento de crise, acho que a coisa que deixa de pagar é o IPTU, né? Adia o pagamento. Tá certo. A senhora acha que a gente realiza esse orçamento estimado de 1 bilhão e 700 milhões de reais para esse ano? Talvez porque nesse 1 bilhão e 700 nós temos um percentual, um valor razoável de empréstimos, né? De empréstimos e de convênios com o Estado. Os nossos empréstimos, ele depende do ritmo das obras, né? Então, às vezes não entra o recurso total que estava previsto de empréstimo. Vai no ritmo das obras e também no ritmo da Caixa Econômica, né? Da mesma forma, os recursos de repasse da União, né? Nós tivemos aí atraso em alguns repasses da União, do Estado também. Então, pode ser que a gente não chegue ao final com esse 1 bilhão e 700 por conta de receitas ou de empréstimo ou de transferências via convênio. Dá para a gente apontar uma área do município que está sendo mais prejudicada com essa queda na receita? Algum setor que o prefeito determinou algum corte? Alguma obra que deixou de ser feita? Não, porque as obras de maior porte, né, a maioria é com recurso ou do Estado ou da União ou com recursos de empréstimo. E a contrapartida não é significativa, a gente vem conseguindo manter as obras. Agora, na parte de custeio, né, a gente tem reduzido bastante, né, a gente tem feito bastante cortes na parte de eventos, na parte de viagens, na parte de diárias, na parte de pessoal, inclusive, a gente tem adiado algumas necessidades de novos concursos, novas contratações, enfim. E nos serviços gerais, né, que já teve um orçamento bem maior do que tem hoje, está sentindo muito, porque a necessidade, né, os estragos nas vias do município e a coleta de galhos, enfim, né, o serviço todo de arrumação e de limpeza da cidade, né, que cabe aos serviços gerais, fica cada dia mais elevado, né? A cidade cresce e você precisa gastar mais. E nós temos, com o orçamento hoje de serviços gerais, igual ao do ano passado, igual ao de 2013 praticamente, né? Em 2012 nós já tivemos um orçamento bem maior. Então, a parte da cidade está bastante prejudicada, o prefeito tem se preocupado muito, tem cobrado muito, mas a gente não tem conseguido os recursos suficientes para fazer tudo que precisa ser feito. Tá certo. Antes da gente mudar de assunto, vamos fechar o ano no azul.
lei dos bancos, uma lei que deu certo, né, da fila dos bancos. Fiscalização é feita pela Prefeitura e tem gerado bastante receita. Queria que a senhora explicasse como é que funciona quando a Câmara aprova uma lei e, a partir daí, como funciona essa fiscalização. Só esclarecer rapidamente, né, nós temos a fiscalização tributária e temos a fiscalização de posturas. A fiscalização de posturas, ela não está só na Fazenda, ela tem nos serviços gerais, na saúde, a vigilância sanitária, no meio ambiente, com a questão de som, serviços gerais com relação às calçadas, enfim. Mas a da Fazenda, ela é mais relevante porque a da Fazenda, ela fiscaliza o alvará. Ou seja, uma empresa sem alvará, ela pode ser fechada, né, pela fiscalização. Agora, com relação aos bancos, por exemplo, quando você aprova uma lei na Câmara, depende do texto da lei. Em alguns casos, na própria lei diz, essa lei terá que ser regulamentada em 90 dias, né? Em outros casos, não, a aplicação é imediata. Então, tudo isso depende do que foi aprovado. Mas, normalmente, independente de ter prazo ou não para regulamentação, nós, assim que é aprovada uma nova lei, né, uma nova regra para posturas, a gente comunica aos interessados, né, por meio de notificação. Essa notificação, às vezes, ela é física, às vezes ela é por correio, porque nós temos um contingente pequeno de fiscais, né, nós temos cerca de 22 fiscais e temos quase 150 leis para serem fiscalizadas. Então, a gente notifica, dá um prazo e depois a gente tem um cronograma diário, né, na cidade toda, de fiscalização física. E aí os fiscais saem para fazer essa fiscalização. Então, é assim que ocorre a fiscalização. Ela tem todo um trâmite, tem a notificação. Às vezes a empresa pede mais prazo, nós damos mais prazo. E isso é acompanhado por sistema. Venceu aquele prazo, a fiscalização vai verificar se aquilo ocorreu ou não. Às vezes não exatamente nos 30 dias após, porque depende da quantidade de fiscalização que nós temos. E temos também muita fiscalização que passa na frente de outras por denúncia, por exigências de promotoria ou de próprio juizado. Então, às vezes a gente tem até um cronograma, mas ela é um pouco adiada, tendo em vista uma urgência que ocorre. Tá certo. Voltando à questão dos bancos, que deu muito o que falar, principalmente essa lei recente dos seguranças, em pouco tempo foram 15 milhões de reais em multas. Por que tanto? Como que são depois cobradas essas multas? Os bancos pagam essas multas? Olha, os bancos, eles pagam, mas demoram, né? Vão à justiça? Quando você falou, aumenta a receita, não necessariamente, né? Você aumenta a dívida ativa rapidamente, porque as multas são altas, né? Principalmente em bancos, as multas são altas. Esse valor, ele é corrigido 1% ao mês, né? E mais a inflação do ano, e mais 3% de multa. Então, ele vai se acumulando. Porém, os bancos recorrem até o último nível da justiça, né? Normalmente ele faz ele recorre na primeira instância, recorre na segunda instância, recorre à justiça, enfim, eles pagam, mas eles demoram a pagar. Tá certo. Bom, secretária, nosso tempo infelizmente é curto. Para a gente concluir, deixar um apelo aqui aos cidadãos, aos munícipes, né, para que, enfim, colabore, pague o seu IPTU, porque a prefeitura está precisando e o IPTU é um imposto que é revertido diretamente em benefício da cidade, né? Eu sempre digo, não só o IPTU, né, mas principalmente o ISS, o seu imposto pago em dia ainda é a melhor saída, porque o juro é alto, né, a multa é alta e a inflação agora está em alta. Hora vai ter que porque pagar, você né? vai cada vez mais aumentando a sua dívida e inviabilizando ainda mais o seu cumprimento. Tá certo. Secretária, muito obrigado pela presença, pelas suas explicações. Chegamos ao final desse Câmara Recebe. Eu agradeço a você também pela paciência, pela audiência e até a próxima semana.